crianças, tudo bem com vocês? Oi, Dudu! Oi, tia! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, Dudu. Tô bem, graças a Deus. E muito contente que você tá aqui com a gente de novo para mais um cultinho online. Eu tô muito feliz, crianças. Ai, que alegria estar aqui com vocês de novo. Pois é. E hoje Deus vai continuar falando aos nossos corações, não é, É Dudu? verdade, tia. Então, criança, fica ligadinha aí. Vamos começar então fazendo uma oração para que a gente possa adorar o Senhor. Vamos lá? Vamos. Então, feche os seus olhinhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração e vamos então pedir a Deus que Ele fale com a gente hoje, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigada por mais um cultinho. Obrigada, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu peço que o Senhor venha falar, Senhor, ao coração de cada criança, Pai, de cada, Senhor, familiar que está em casa, que os nossos corações estejam, Senhor, abertos, Senhor, para sentir a tua presença e aprender mais e mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bora lá, Dudu. Vamos lá, tia. E agora então, crianças, nós vamos adorar ao nosso Deus. E para cantar esse louvor, eu vou pedir então que vocês já vão ficando de pé, porque nós vamos celebrar o Senhor com um louvor que vocês já conhecem e que gostam bastante. Vamos lá? Eu danço
cantar, dançar, pular para adorar ao nosso Deus. Aleluia! E também podemos, crianças, confiar no Senhor, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que está sempre conosco. Por isso nós podemos confiar no seu amor, descansar nos seus braços, porque nele nós não seremos abalados. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que se levante gigantes diante de nós, mas com Deus nós podemos todas as coisas e vamos passar por tudo isso, confiando e esperando no Senhor. Aleluia. Tudo Ele pode.
estamos aqui para mais um encontro, né? E agora nós vamos então para a hora da nossa história. Espero que todos já estejam com o seu coraçãozinho aí aberto para sentir e ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente hoje. Lembra que eu sempre falo, né? Que quando nós ouvimos alguma história da Bíblia, é Deus falando aos nossos corações. E nós temos que estar com Ele então aberto, prestar bastante atenção para ouvir o que o Senhor quer então falar para a gente hoje. Vamos lá então. A história de hoje, ela está escrita na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. E ela vai contar a história de um menininho que eu acho que vocês já ouviram falar dele. Olha só, a história então de hoje é sobre... Quem é que sabe quem é esse aqui? Davi. Hoje a nossa história, então, crianças, é sobre Davi. E olha só, a palavra fala, então, que Davi, ele era o caçulinha da sua família. Ou seja, quem é que sabe o que é um caçula? Caçula é o filho mais novo da família, o menorzinho. E olha só, Davi, ele era ali o filho mais novo dos seus pais. Ele tinha irmãos, tinha o papai, a mamãe, e ele era então o filhinho mais novo da família. E desde pequeno, seu pai já ensinava para ele a como ser um pastor de ovelhas. Vocês sabem o que é um pastor de ovelhas? Pastor de ovelhas é aquele que cuida das ovelhinhas, que protege elas do mal, não é isso? Então, Davi, ele era, então, um pastor de ovelhas, crianças, olha só. Ele levava as ovelhinhas para beber água lá no riacho, levava elas para comer graminha, protegia elas também do mal. Teve uma vez, crianças, que predadores tentaram comer as ovelhinhas, tentaram atacar ali as ovelhinhas de Davi. E ele foi muito corajoso, crianças. Tinha um leão certa vez e aí também depois um urso que foram atacar as suas ovelhas. E ali ele teve muita coragem, ele partiu para cima daqueles animais e os matou, protegendo então as suas ovelhas de serem devoradas, crianças. Então, Davi cuidava muito bem das ovelhinhas ali do seu pai. Ele era um bom pastor, ele fazia aquilo com muita excelência, ou seja, muito bem. E a palavra fala também que além de Davi ser um pastor de ovelhas, crianças, ele passava também as tardes lá tocando a sua harpa. Vocês sabem o que é uma harpa? A harpa é um instrumento de cordas que faz um som muito bonito. E ali, Davi, além de cuidar das ovelhas, além de pastorear as ovelhas, também passava suas tardes ali tocando a sua harpa, crianças. E olha só, eu creio que ele tocava a harpa muito bem, saía um som muito bonito. E ali ele tocava então a harpa e eu creio que ele se inspirava muito, olhando toda aquela criação feita ali por Deus. Ele fez muitos poemas muito bonitos. Ele então ali passava tempos também com o Senhor. Davi, ele tinha temor no coração. Davi tinha a presença do Senhor também, crianças, na vida dele. E assim como Davi, nós precisamos também, né, ter a presença do Senhor nas nossas vidas. E ali eu creio que muitas tardes, muitos momentos ali, ele passou na presença de Deus, ali olhando toda aquela criação tão linda feita por Deus. E aí, crianças, teve um dia então que Davi estava lá pastoreando as suas ovelhas e o seu pai Jessé pediu que ele fosse até o campo de batalha levar alimento para os seus irmãos e também ver como eles estavam. Os irmãos de Davi, eles eram soldados israelitas, ou seja, eles eram do exército de Saul, que era
o rei naquela época. E aí Jessé, então, que era o pai de Davi e também dos seus irmãos, pediu então que ele fosse até lá, né, ver como que estavam os seus irmãos e, como eu disse, também levar comida para eles, levar alimento. E aí, a palavra fala, né, que prontamente Davi ouviu ali o pedido do seu pai e foi até lá ver como é que os seus irmãos estavam e também levar comida para eles, né? Porque eles passavam muito tempo lá e eu creio que eles já estavam com fome. Então Jessé pediu que Davi fosse e ele foi. E aí então Davi chegou lá em uma hora, crianças, muito crítica. Na hora que ele chegou lá, todo o exército estava em posição de combate, ou seja, quase em plena guerra, crianças. E ele se deparou com aquele cenário. De um lado estava o povo israelita, os soldados israelitas, que era ali dos seus irmãos, e do outro lado, então, estava o exército inimigo, que era o exército filisteu. E aí, ele então chegou na hora que um filisteu estava desafiando o povo israelita. E o nome desse filisteu era Golias, crianças. Olha só, a palavra fala que ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era muito grande, ele era muito alto, crianças. E aí, o povo, os soldados israelitas, eles estavam tremendo de medo, eles estavam com muito medo de Golias, que estava desafiando eles. Olha só, Golias disse o seguinte: se eu vencer a batalha, vocês serão os meus escravos. E se então você vencer a batalha, nosso povo filisteu serão os seus escravos. E ele estava ali desafiando o povo de Israel, o exército de Israel, que era comandado pelo rei, que o nome dele era Saul. Saul, então, ele era o rei, crianças, daquela época. E ali, todos estavam com muito medo. Com muito medo porque ele era um soldado experiente, muito grande e que estava deixando ali todo mundo apavorado. Crianças, Davi, quando ele viu aquilo, ai crianças, ele ficou indignado. Ele falou: como assim? Esse filisteu está desafiando o exército de Israel, o exército do todo-poderoso Deus. Crianças, ele ficou muito bravo. Ele falou: não, mas como assim? E não vai ter ninguém para lutar contra ele? Ele está zombando do nosso exército, do exército do povo de Deus, e ninguém vai fazer nada contra ele. E ali, Davi, então, tomou a frente. O rei Saul ouviu, né, todo aquele alvoroço, então ele foi conversar com Davi. E aí, Davi pediu a permissão para o rei para ir lutar contra Golias. Só que o rei olhou assim para Davi, falou: Davi, você é apenas um menino, você é apenas um rapaz, você nunca foi para a guerra, Davi. Você não vai vencer esse gigante. Esse gigante, o Golias, ele é um soldado experiente. E outra coisa, ele tem ali as armas, tem tudo. E aí, Davi, mesmo assim, crianças, ele disse assim, que ele ia lutar contra esse rei. Saul, então, concordou, né? Falou: então tá bom. Quer ir? Então vai. Eu vou então te dar a minha armadura, tem a armadura aqui, né, a couraça, tudo certinho, que nem de um exército, não tem a armadura do soldado? Então, Saul então deu a armadura para Davi. Só que ele era bem miudinho, crianças, ele era bem pequenininho, e quando ele pôs aquilo, ele ficou todo desengonçado, ele não conseguia nem andar direito, crianças. Então, ele quis ir lá lutar contra Golias sem aquela armadura mesmo. Ele falou: não, eu vou assim mesmo. Sabe o que ele fez? Ele foi até um riacho. A palavra fala então que ele guardou na sua bolsinha 5 pedrinhas.
olha só, e foi ali para a área de combate, então, lutar contra Davi. Além das pedrinhas, ele tinha ali na mão uma funda, como se fosse um estilingue. Vocês já viram um estilingue? Você pega, põe a pedrinha ali e ela é arremessada. Então, Davi, então, fez isso. Pegou ali as suas pedrinhas e a funda e aí foi lá para o campo de batalha. E a palavra fala então que Golias, quando viu Davi, começou a caçoar dele. Começou a zombar, tirar sarro dele, olhou assim para ele e falou: você tá pensando que eu sou um cão para você vir lutar comigo com um pau, com pedra, com essas coisas? Não. E aí ele começou a tirar o maior sarro de Davi, porque Davi era pequenininho, porque Davi não era um soldado. E ali ele disse assim, que ia matar Davi e ainda ia dar a carne dele para que as aves e os animais comessem. Davi olhou bem para ele, bem sério, e aí disse assim para ele: Golias, você vem contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou lutar contra você em nome do Senhor. Crianças, olha a coragem de Davi. Davi, ele confiou em Deus, crianças, ele teve muita confiança em Deus, ele foi muito corajoso, porque ele enfrentou aquele gigante sem nunca ter ido para uma batalha. Eu creio que todos ali do exército ficaram olhando aquilo e achando que, nossa, esse Davi é maluco. Como pode? Ele é tão pequeno, ele vai perder isso. Não tem como ele ganhar. Só que Davi estava confiante na força que vinha do alto, na força que vinha de Deus, crianças. E ali, então, a palavra fala que Davi, então, se aproximou daquele gigante, pôs uma pedrinha ali no seu estilingue e arremessou. Quando ele arremessou, crianças, a palavra fala então que a pedra foi bem no meio da testa de Golias e a pedra afundou na cabeça dele e ele então caiu. Ele caiu, crianças, e ali caiu com a pedra enfiada na testa. E aí todos ficaram assim, perplexos, olhando tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Davi foi lá, pegou a espada dele e ainda, crianças, cortou ali o pescoço dele. Olha só, crianças, Davi venceu a batalha. Davi venceu a guerra, crianças. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês acham que um menino como Davi, pequeno como ele era, nunca tinha ido para a guerra, nunca tinha nem visto ali nada, né? Ele não era um soldado. Como que mesmo diante daquilo ele conseguiu vencer um filisteu daquele tamanho que era Golias? Lembra que eu disse que todo o povo ali de Israel, todos os soldados, estavam tremendo de medo, inclusive seus irmãos. Lembra que eu falei que seus irmãos, eles eram do exército israelita. E eles também estavam com medo. Só que Davi, ele não olhou para o tamanho dele. Davi não olhou para a capacidade dele. Davi ficou muito bravo quando ele viu que aquele gigante estava desafiando o exército do Deus vivo. Ele falou: não, isso não pode acontecer. Porque, crianças, Davi sabia que Deus era muito poderoso e ele tinha certeza de que Deus estava com ele em todos os momentos. E realmente, crianças, Deus estava. Porque Davi só conseguiu lutar e ganhar contra Golias porque Deus estava sobre ele, porque a força de Deus, crianças, estava sobre ele. E o que nós aprendemos, crianças, então, nessa história? Primeira coisa, confiança em Deus. Muitas vezes, crianças, nós vamos nos deparar com gigantes. E o que são gigantes?
Gigantes são as dificuldades, são os problemas, e muitas vezes nós vamos olhar assim para cima e falar: meu Deus, que gigante, que problema grande. Mas a primeira coisa que nós aprendemos nisso tudo é que Davi, ele tinha uma coisa, que era confiança em Deus. Davi, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. E crianças, da mesma forma que Deus estava com Davi, Deus também está com a gente. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que saber que mesmo diante de uma guerra, mesmo diante de uma batalha, e o que representa essa batalha? Volto a dizer, problemas, dificuldades, enfermidades, muitas coisas podem então representar esse gigante na nossa vida. Só que quem nos ajuda a lutar e a guerrear contra eles é Deus. Então nós temos que confiar que Deus pode todas as coisas, mesmo diante, olha só, Davi, aos olhos ali humanos, ele não ia conseguir lutar essa guerra, porque ele era pequeno, ele era inexperiente, e ali ele estava diante de um soldado que era muito experiente. Um soldado, além de muito alto, ele estava com lança, com espada, com toda a armadura. Davi estava sem a armadura, tinha 5 pedrinhas e um estilingue, uma funda. Só isso que ele tinha e mais nada. Só que ele não tinha só isso. Ele tinha aos olhos das pessoas, só que aos olhos espirituais, Davi tinha a maior força de todas, que era a força de Deus, crianças. Davi estava ali sabendo que Deus estava com ele. Deus estava com Davi. Por isso, crianças, nossa força, ela não vem de nós. Nossa força vem daquele que tudo pode, que é Deus. Então, crianças, nós então aprendemos sobre confiar em Deus e sobre enfrentar os nossos gigantes, os nossos problemas. E como então que nós vamos enfrentar os nossos problemas? Com a presença de Deus, confiando em Deus, sabendo que Ele está sempre com a gente, que Ele nos ajuda a lutar contra os nossos inimigos. Talvez você esteja passando por alguma coisa, ou alguém da sua família esteja passando por alguma dificuldade, que você olha assim e fala: meu Deus, eu não vou conseguir vencer isso. Isso é muito grande para mim, tá muito difícil lutar contra isso. Só que eu quero encorajar vocês aí que estão assistindo, que a nossa força, ela não vem de nós. Ela vem do Deus poderoso, daquele que pode todas as coisas, crianças. E eu quero ler agora para vocês uma palavra que falou muito ao meu coração. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Eu vou ler então aqui, crianças. É 1 João, capítulo 5, versículo então o 4, tá? Que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vou ler de novo, ó. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em quem? Naquele que pode todas as coisas, crianças. Olha só, eu vou ler de novo. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, crianças. Nós precisamos confiar em Deus e também ter muita fé. Crer que Deus ele faz, crer que Deus, crianças, ele é o Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas e que nada é grande demais para ele, nada é impossível para ele, mesmo que seja um gigantesco, um problema muito grande, mas não existe nada maior do que Deus. Então nós temos que confiar no Senhor e colocar diante dele as nossas dificuldades, os nossos problemas e tudo aquilo que tem dificultado a nossa vida. Amém, crianças? Vamos então fechar nossos olhos. Eu quero que agora você se concentre aí na presença do Senhor e se lembre
de alguma dificuldade, de alguma coisa que você ou a sua família estão passando e que hoje esse problema parece que é muito grande, mas nós vamos aqui orar porque maior do que o nosso problema é o nosso Deus. Amém? Então fecha aí os seus olhinhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração e com muita fé você ore assim. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu grande amor. Obrigada por mais essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela fala aos nossos corações, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, que, Pai, o Senhor venha aumentar a cada dia a nossa fé. Venha, Senhor, aumentar a nossa confiança em Ti, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós temos muitas dificuldades às vezes, problemas, Pai. Muitos problemas que muitas vezes, Pai, vêm diante de nós como gigantes, Pai. Coisas muito grandes, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que maior é o Senhor nas nossas vidas. Pai, eu peço, Senhor, sobre cada criança, sobre cada, Senhor, família, Pai, que o Senhor venha, Senhor, socorrer, Pai, cada um deles, Pai, que o Senhor dê estratégias para cada um, Senhor, de guerra, Senhor, para que o Senhor ajude eles, Pai, a vencer os problemas, as dificuldades, tudo aquilo, Pai, que vem, Senhor, se apresentar a eles, Pai. Eu peço, Senhor, ajuda, Senhor, a cada família, Senhor. Ajuda cada um, Pai, porque maior é o Senhor nas nossas vidas e nós confiamos, Pai, e cremos naquele que tudo pode, e aquele que tudo pode é o Senhor. O maior de todos é o Senhor, Pai. Amém? Então, crianças, hoje então foi essa nossa história, foi essa palavra que o Senhor queria falar aos nossos corações, tá bom? Tenham todos uma semana abençoada, vamos confiar em Deus, mesmo diante de tantas coisas que às vezes passam na TV, né? Doenças, essa pandemia, mas maior do que ela, maior do que todas essas dificuldades que o mundo está passando, é o nosso Deus que está no controle de todas as coisas. Então vamos descansar, vamos confiar, claro que devemos fazer nossa parte, mas crer acima de tudo que o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Ele está à frente da nossa batalha, da nossa guerra. Amém, crianças? Um beijo. Tô com muita saudade de vocês. Tchau, tchau. É isso aí, crianças! Chegou o momento da nossa atividade! Então corre lá, pega o seu papel, o lápis de cor, vamos fazer um desenho bem bonito. Eu já peguei meu material para fazer esse desenho bem legal. Vamos lá, crianças! Bom, crianças, chegou o momento da nossa atividade e para hoje nós vamos fazer uma atividade muito bonita e, claro, algo que tem tudo a ver com a história que ouvimos hoje. Então o tio vai explicar para vocês o desenho que nós vamos fazer. Então a gente vai fazer o desenho de Davi, né, ali no momento onde ele estava enfrentando Golias, e vamos desenhar também Deus dando forças para Davi vencer aquele gigante. Nós aprendemos que Davi ele era, né, pequeno, era um dos menores ali, ele em estatura não era tão grande, mas Deus o ajudou e Deus deu força para ele vencer aquele gigante que estava enfrentando todo mundo ali, né? Então vamos lá, vamos fazer ali o rostinho dele, fazer um olhinho bem simples, só seguir aí o passo a passo e vai ficar um desenho bem bonito para depois nós colorirmos e deixar ele bem bonito. Então nós vamos fazer ali o corpo de Davi, vamos fazer ali o cabelinho dele, né? Então vamos desenhar bem caprichado para ficar um desenho bem bonito. E não se esquecendo de, assim que vocês terminarem, deixar ele bem bonito, colorido. Pode usar os lápis que vocês têm aí, deixar ele bem bonitão. E assim que vocês terminarem, mande pra gente o desenho, não se esqueçam, tá? Então aí nesse exato momento estamos fazendo o estilingue, né? Onde Davi ele usou para lançar as pedras sobre aquele gigante. E agora vamos desenhar
as mãos de Deus, né? Como se as mãos de Deus estivessem ali saindo dos céus sobre Davi, onde o momento onde Deus estava ajudando ele para vencer aquele gigante. Então é bem simples, só desenhar uma mão, e aí a gente vai fazer essa mão bem fácil. E em volta da mão nós vamos desenhar algumas nuvens, né? Então vamos fazer o detalhe das mãos bem bonitinho, e assim que desenhar a mão, nós vamos fazer as nuvens, que é algo bem simples também. Acredito que todos vocês vão conseguir fazer e deixar bem bonito, né? Então vamos acompanhar aí o passo a passo e deixar ele bem bonito. Agora, finalizando a mão, nós vamos começar a fazer as nuvens, né? Então é como se as mãos de Deus estivessem ali saindo sobre as nuvens, né? E dando forças para Davi vencer aquele gigante. Então é isso aí, crianças. Assim que vocês terminarem, deixe ele bem bonito, colorido. Usem a criatividade de vocês e não se esqueça de bater aquela foto e nos enviar. Crianças, que culto abençoado. Como é bom, né, Dudu? Sentir o Senhor falando com a gente, sentir a presença dele e a paz dele, não é verdade? Nossa, que legal. Eu gostei muito, eu aprendi tanta coisa. Ai, como é bom saber que Deus, Ele cuida da gente. E mesmo sabendo nesses dias difíceis, nada é impossível para Deus. E Ele nos ajuda nesse momento tão difícil que estamos passando, né, tia? Pois é, Dudu. E mesmo, olha só, Dudu, Davi sendo, né, tão pequeno, né, ali aos olhos de todo mundo, mas Deus estava com ele. Então a força de Davi vinha de Deus. De Deus. Muito bem, Dudu. Nossa, muito legal, eu adorei. E vocês, crianças, vocês gostaram? Eu fiquei muito feliz de participar mais um culto com vocês. É muito bom estar aqui, tia. É muito bom, né, crianças? E vocês em casa continuem acompanhando, continuem recebendo de Deus, porque Deus sempre tem mais para nós. Amém? Amém. Então é isso, crianças. Fiquem com Deus então. Novamente, uma boa semana. Que Deus abençoe você e a sua casa. É isso aí. Tchau, criança. Tchau, tchau.